A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de terça-feira, 7 de dezembro de 2021, tem como título Os Males das Facções na Igreja. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Queridos, como os crentes de Corinto, constantemente nos achamos em luta contra dois inimigos, o mundanismo e a carnalidade. O primeiro é exterior e o segundo é interior. Os coríntios raramente os venciam, frequentemente sucumbiam a ambos. Em consequência, cometiam sérios pecados, um após o outro. Quase toda a primeira epístola visa identificá-los e corrigi-los. O pecado das divisões na igreja coríntia foi acompanhado aí de outros pecados, né? Pois estão aí sempre interrelacionados um com o outro. Não existe pecado isolado. Um pecado leva ao outro e o segundo acaba reforçando o primeiro pecado. Cada pecado é uma combinação de pecados. A primeira epístola aos Coríntios confirma aí essa realidade e nos exorta a cortar o mal pela raiz. O motivo do partidarismo, né, não era somente externo, a influência aí do mundanismo, né, mas também era interno por causa da carnalidade dos coríntios. Os coríntios não só haviam ali sucumbido às pressões do mundo, mas também haviam sido seduzidos pela própria carne. Antes de começar a repreender os coríntios, Paulo os chama de irmãos. Isso, meus amados, é a indicação de que eram salvos por Cristo e que o apóstolo assim os considerava. Entretanto, não podia diminuir a gravidade do pecado que haviam cometido. Não convinha dirigir-se a eles como crentes espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. O crente espiritual é aquele que se deixa controlar pelo Espírito, né? Enquanto que o crente carnal se entrega aí ao controle da sua natureza carnal. Quando ainda eram crianças, né? Os coríntios haviam recebido aí o alimento adequado ao nível espiritual em que se encontravam. Agora, porém, passado ali algum tempo já da sua conversão, já deviam estar preparados para receber uma doutrina mais difícil de digerir. Entretanto, não podiam, porque ainda agiam como crianças espirituais. O cristão, meus amados, cresce quando caminha dirigido pelo Espírito. Mas estaciona no crescimento espiritual quando se deixa dirigir pela carne, pois são duas forças opostas entre si. A carnalidade do cristão não é um estado absoluto no qual permanece, mas sim um comportamento ocasional quando prevalece o comando da carne. Paulo chamou os coríntios de meninos na vida cristã porque ainda não eram espiritualmente saudáveis e maduros. A prova era que eles discutiam como crianças, permitindo que divisões os distraíssem. Os cristãos imaturos são carnais, controlados pelos seus próprios desejos. Já os crentes maduros estão em sintonia com a vontade de Deus. Quanta influência a vontade de Deus tem sobre a sua vida? A sua meta deve ser permitir que a vontade de Deus seja também a sua. Ser controlada por seus próprios desejos leva aí a pessoa ao retardamento do seu crescimento espiritual.
Deus abençoe a sua vida. Uma ótima terça-feira a todos.